Então vamos lá. Essa questão, ela pede para que completemos esta tabela e a partir disso fazemos o cálculo de qual é o valor do nosso coeficiente de variação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui é uma tabela de distribuição de frequência, que eu tenho intervalos aqui à minha disposição. Lembrando que esse intervalo, né, se eu parar para analisar aqui, ele não está nem com uma nomenclatura, uma representação correta 100%. Por quê? Porque aqui o correto seria a gente ter essa nomenclatura de ter um parênteses aqui, para representar que ele é fechado de um lado e que ele é aberto do outro. O que significa ele ser fechado de um lado e ele ser aberto de outro? Significa que eu posso utilizar o número 8? Posso. Mas eu posso utilizar o número 10? Não, eu chego no limite. Eu chego em 9.999999999, mas eu não chego no 10. Por quê? Porque o 10 ele já faz parte da próxima classe. Mas aqui fica bem tranquilo de eu entender quem é o ponto médio. Porque se eu penso na minha retinha numérica, né? Eu posso começar a minha retinha numérica aqui com o número 8. Aí aqui do outro lado, a gente geralmente desenha com a bolinha aberta, né? Esse número 10 e aqui continua a minha retinha numérica. Aqui no meu ponto médio eu tenho 9 por quê? Porque a região que eu posso pegar envolve desde o 8 toda essa parte, toda essa parte, toda essa parte, até chegar no limite. Mesmo eu não pegando no 10, quem que está como ponto médio? O 9. Todo mundo concorda comigo, né? Para que você está falando de ponto médio? Que é importante. Sem ponto médio aqui você não resolve esse tipo de exercício. Aí eu começo a completar aqui a minha tabelinha. FA é chamado de frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É contagem. Eu conto quantos termos pertencem a essa minha classe. O que é FAC? Frequência acumulada. A quantidade de termos que eu utilizei até essa classe. Ou seja, a quantidade de termos que eu utilizei em classes anteriores, juntamente com o que eu estou usando nesta classe. FR, frequência relativa, que é calculada por meio daquela nossa equaçãozinha, né? Frequência relativa. Ela é igual à minha frequência absoluta dividido pelo meu número total de termos. Essa resposta eu multiplico por 100 e encontro esse valor em porcentagem. E o FR acumulada, que é o acumular essa minha frequência relativa. Por que tudo isso é importante? Porque eu tenho que completar a minha tabela. E quando eu olho para essa tabela, ela está me falando que eu acumulei, que eu usei até a minha primeira classe um total de 3 elementos. Então, quantos elementos eu tenho na minha primeira classe? 3. Por que aqui aparece 12 na acumulada? Porque é o tanto que eu tenho na atual classe, juntamente com o que foi utilizado até a anterior. Então, qual vai ser a minha próxima frequência acumulada? Por que é 19? Que é o tanto que eu uso nessa classe, conjuntamente com o que já tinha utilizado anteriormente. Aqui, qual que vai ser a quantidade que eu tenho? Ainda não dá para eu saber. Ou dá para eu saber? Dá para eu saber? Por quê? Porque quando eu somo toda a minha frequência absoluta, eu chego no meu total de termos. E esse meu total de termos é justamente o que eu encontro aqui no final da minha acumulada, não é? Porque o tanto que eu acumulo até o final é o tanto que eu tinha. Então, esse número que eu tenho aqui, ele é o nosso famoso N. Ele é o nosso famoso total de termos que eu tenho à minha disposição. E se eu tenho 30 no total, fica bem fácil de eu descobrir quem que está faltando aqui. Por quê? 3 com 4, 7 com 7, 14 com 9, 23 com 3, 26 para dar 30, falta quantos? 4. E aí, quando eu somo 19 com 4, dá quanto? Se tiver certo, quando eu somar isso aqui com o próximo, tem que dar isso aqui. Quanto que é 23 mais 4? Chablau, deu certinho. Agora falta eu trabalhar com as minhas frequências aqui também. Quanto que eu acumulei de relativa até a primeira classe? 10. E tá certo porque 10 com 30, 40. Certo? Mas como que calcula a frequência relativa mesmo? Não é absoluta pelo total? Aqui, como eu desconheço esse meu valor, como que eu posso calcular a frequência relativa dessa minha classe aqui? Bom, tá bem tranquilo, na verdade, né? Por quê? Porque a minha frequência relativa vai ser igual.
eu vou pegar a frequência absoluta dessa classe, que é 7, vou dividir pelo total, que é 30, e essa resposta eu vou multiplicar por 100. Quanto que está dando essa frequência relativa? 23,3%. Então aqui eu vou colocar que número? 23,3%. Se aqui é 23,3%, quanto que eu vou ter acumulado aqui? Esse valor da atual com o da anterior. 40 mais 23,3%. Será que está certo? Se estiver certo, quando eu somar esse com esse, tem que dar esse outro. 63,3 com 13,3 dá quanto? Pronto, legal. E para dar 90, quanto que falta aqui? Tem que fazer 90 menos 76,6. Confere. 90 menos 70,6. Não estou ouvindo. Vamos ver se está certo. Será que é? Ou poderia ser até 3, né, gente? Que eu tenho a resposta aqui, ó. Quando é 4. Dá isso aqui é 4, vai dar a mesma coisa, né? Arredondando pode ser 4. Aí quando eu somo isso com isso, dá um 90. Então pronto, terminei de preencher a minha tabela. Essa é a parte fácil, né? Aí é difícil. Ela complica um pouquinho mais por conta da nossa equação. Como que eu calculo a minha variância, como que eu calculo ali a minha média, né? Eu não vou nem escrever a equação aqui da média e a equação da variância, tá? Porque o mais importante aqui é eu lembrar como que é este o processo de determinar isso. Para calcular a minha média, por exemplo, eu tenho que fazer o somatório da quantidade que eu tenho de termos de uma classe vezes o ponto médio dela. Por quê? Porque eu tenho 3 números que fazem parte desse intervalo, mas eu não sei quais são esses números. Eu poderia ter 3 número 8. Eu poderia ter 3 número 9. Eu poderia ter 2 número 8 e um número 9. 2 número 9 e um número 8. Então, como eu não tenho como exatidão quais são esses números, a tabela já veio pronto, eu tenho que utilizar um valor de tendência central. Um valor de tendência central é o quê? A mediana. Por isso que nós utilizamos esse valor médio. Então, qual que é o ponto médio da minha primeira classe? Eu posso até colocar aqui do ladinho, ó, uma nova coluna. Qual que é o ponto médio que está exatamente no meio dessa primeira classe? Da segunda? Da terceira? Da quarta? Da quinta? Da última? Então, a média, olha o que eu vou ter que fazer. Ela vai ser o nosso somatório, né? Pega aí a equação bonitinha, para eu lembrar o jeito que eu escrevi para vocês, para a gente colocar. Somatório de igual a 1 até n, de quem? Do nosso ponto médio. Ponto médio i, que eu vou colocar aqui, que é como se fosse o ponto médio dessa respectiva classe, que multiplica quem? A minha frequência. É ou não é? Então vamos lá, ó. Ou somatório de fi, que é a mesma coisa, né? Então, ó, só para ficar claro, como se calcula a média quando eu tenho a tabela de distribuição de frequência, eu vou fazer o somatório do produto do ponto médio de cada classe vezes a frequência absoluta dessa classe, dividido pelo total de termos. O total de termos vai ser a soma da minha frequência absoluta. Tem diversas fórmulas, diversas equações matemáticas para representar isso. Mas o jeito certo, ou prático, é isso que a gente faz, de qualquer jeito. Vamos lá, faz comigo. Média vai ser igual. Aqui é média, por isso que eu não fiz menos 1. Menos 1 é variância, aqui é média ainda. Primeiro ponto médio. 9. Lembra que eu fiz colorido, aquela coisa mais linda do mundo? Que a gente demorou um monte para fazer. E eu multiplico isso aqui por quem? Por 3. Vamos ver se vocês lembram. Eu fiz assim, daí, ó. De onde saiu esse número 9? Esse 9 aqui, ele é o meu ponto médio de qual classe? Ponto médio da minha classe 1. Classe 1 é a primeira classe, o ponto médio é 9. Aí eu multipliquei ele por 3. Quem que é esse meu número 3? Esse meu 3 que eu tenho aqui
ele é a minha frequência absoluta de quem? Da minha classe 1. E não é um somatório com as demais classes? Então, mais. Quem que é agora que eu vou colocar aqui? Ponto médio de novo. Mas qual classe agora? Da 2. E qual que é a classe 2? Ponto médio dela? 11. Multiplica pelo FA, que é a frequência absoluta de qual classe? Da segunda agora. Qual que é a frequência absoluta da segunda? 9. Mais. Quem que é o próximo número? 13. Ponto médio da terceira, vezes a frequência absoluta da terceira. Mais. Ponto médio da quarta, vezes frequência. 4. 15, 4 aqui, ó. Não pode confundir, é absoluta. Mais, ponto médio dessa aqui. 17. Frequência dela. Ponto médio da última. Frequência dela. Então vamos escrever aqui de novo, ó, para ficar bonitinho. De onde saiu esse número 17 aqui? Ele é meu ponto médio, mas ele é meu ponto médio de qual classe? Vamos ver, o 17 está aqui, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então é o ponto médio da classe 5. Aí eu tenho aquele número 4. De onde saiu esse meu número 4 aqui? Esse meu número 4, ele é a minha frequência absoluta da classe 5. Ah, mas na quarta também tem. Na quarta também tem. Por isso que ele está aqui, ó. Esse 4 é da quarta classe. Esse 4 é da quinta classe. Professor, mas é só para a primeira e para a quinta? Não, é para todas. Eu não coloquei ali bonitinho com cor para todas, que não cabe. Mas é para todas. E aí eu vou dividir essa brincadeira por quem agora? Número de termos. Ah, não é menos um. Não, não é variância, ainda é média. Número total de termos? 30. Vamos lá. Então, meu x barra vai ser igual. Faz as contas para mim, gente. 3 vezes 9. 11 vezes 9. Estou resolvendo aqui, ó. 99. 13 vezes 7. 15 vezes 4. 17 vezes 4. 19 vezes 3. Tudo isso dividido por? Quanto que dá essa soma? 402? Quanto que dá a média? 13,4. Então, esse número que eu acabei de encontrar aqui, ele representa o valor da nossa média. Aí agora eu tenho que encontrar quem? A minha variância. E aí a minha variância, ela também fica um pouquinho mais delicada, né? Como que fica a minha equação da variância que eu passei para vocês? Dita aí para mim. Praticamente é o meu ponto médio I. Menos quem? A média. Isso ao quadrado. Certo? Beleza? Tá, como que vai ficar então nesse caso? Deixa eu já parar de gravar. Pessoal, aí só para deixar aqui registrado, tá, ó. Se a gente fosse pensar numa definição, numa explicação aqui matemática bonitinha, perfeitinha, aí seria o somatório de x igual a 1, de i igual a 1 até n, do meu, né, xi menos o meu x barra. Professor, mas por que ele se colocou o ponto médio? Porque esse xi, o termo que eu uso, ele é o meu próprio termo que ele está trabalhando com o meu ponto médio da classe, né? Mas se eu for trabalhar matematicamente, a representação que a gente tem é essa aqui, ó. Vezes a minha frequência, que eu vou ter aqui à minha disposição, dividido aqui pelo meu n menos 1. Então, isso que está escrito aqui é apenas como se fosse um macete, trabalhando com o ponto médio. Porque esse meu xi, o meu elemento que eu pego da classe, é o ponto médio. Tudo bem? Então, vamos lá. Com base nisso aqui, pessoal, vai falando para mim. Como que eu faço essa resolução? 9, de onde veio esse número 9? 9 veio dessa equação aqui, ó. 9 vezes 1 é 9. 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 9
É o meu ponto médio da primeira classe. Menos quem que eu tenho que fazer ele? Que é a minha média, não é isso? Ó, ponto médio menos a minha média. Então, 9 menos. Quem que é o ponto médio? Resposta ao quadrado. Só? Por que não? Ele está multiplicando quem? A frequência da classe. Qual que é a frequência da primeira classe? 3 ainda. Então ainda tem que multiplicar por esse número 3. Agora sim eu somo para o próximo. Quem que é o próximo? É o ponto médio da segunda classe. Qual que é o ponto médio da segunda classe? 11. Menos a média, 13,4. Resposta ao quadrado vezes quem? 9. Quem que é o 9? A frequência absoluta da classe. Então, vezes 9. Mais ponto médio da próxima, que é esse número aqui, ó, 13. Aqui já dá para escrever agora, ó. Então, 13 menos a média, 13,4, resposta ao quadrado, vezes a frequência absoluta da classe, 7. Mais 15 menos a média, resposta, vezes 4. Mais, próximo termo, menos a média, resposta ao quadrado, vezes 4. Mais 19 menos 13,4 ao quadrado, vezes 3. Quem que é o 19? Ponto médio da última classe. 13,4, média, que sempre é o mesmo. Esse 3, a frequência absoluta da última classe. Tudo essa brincadeira dividido por quem? N menos 1. Então vou até colocar de outra cor aqui, ó, para ficar mais ágil. Tudo isso dividido por quanto? N menos 1. N não é o número total de termos? 30 menos 1. Vamos continuar aqui essa brincadeira. Vamos lá, pessoal. Ajuda aqui na malandragem. 9 menos 13,4. Menos 4,4. O próximo aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. 3,6. Esse aqui. Pronto. Agora vamos continuar. O meu S ao quadrado vai ser igual. Vamos lá. 4,4 ao quadrado. 19,36. Ainda multiplica por quem? Por esse 3. Mais. Aqui, 2,4 ao quadrado. Vezes quem? O 9, porque primeiro eu faço o quadrado, depois eu multiplico pelo número. Mais 0,4 ao quadrado. Vezes quem? 7. Mais 1,6 ao quadrado. Vezes quem? Mais 3,6 ao quadrado. Vezes 4. Mais 5,6 ao quadrado. Vezes 3. Tudo isso continua ainda sendo dividido por quem? 29, né? Vamos continuar acelerando o cálculo. Esse vezes 3? 58,8. Vou colocar um mais ali. Aqui, 5,76 vezes 9. Quanto? 55,84. Esse vezes esse? Esse vezes esse? 10, esse vezes esse? Esse vezes esse? Não. 94,8. Agora tem que somar todos esses números. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Soma todos esses números para mim, que está ali em verde. 200,2. Dividido por quanto? Por 29. Logo, eu encontro que a minha variância vale quanto? Quanto? 9,21.
Então, esse número que eu acabei de encontrar aqui, ele é o número que representa essa minha variância amostral. Então, eu encontrei aqui a minha variância. Se o exercício pedir até o coeficiente de variação, eu tenho que continuar, certo? Como que eu calculo o meu desvio padrão? Desvio padrão vai ser S, que é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 9,21. Quanto que dá meu desvio padrão? 3,03. Então, esse número que eu acabei de encontrar aqui é o número que representa o meu desvio padrão. Além disso, o exercício pode talvez perguntar qual é o nosso coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela minha média vezes 100. Então, meu coeficiente de variação vai ser igual ao desvio padrão, média, vezes 100. Quando eu faço essa divisão e multiplico por 100, eu encontro quanto? 22,6861 vezes 6, tá bom? Vezes 6%. Então, essa aqui seria a nossa resposta final, né, do máximo ali que o exercício poderia pedir, que é esse percentual do coeficiente de variação. Nunca foi tão fácil, né?